E aí, pessoas, como vocês estão? Hoje, o nosso tema de vídeo é jogos que envelheceram mal. Tem jogo que lança e parece simplesmente perfeito. Gráfico absurdo, gameplay lisa, história foda. E a internet inteira chama de obra-prima. Mas aí passa o tempo, a opinião da galera muda. Não porque o jogo ficou ruim, mas sim porque o hype vai embora, tá ligado? E só acaba sobrando de verdade o jogo. E hoje eu vou falar e citar alguns jogos que pareciam perfeitos no lançamento, mas começaram a ser vistos de um jeito bem diferente. E o primeiro dessa lista é Spider-Man 2. Começando com nossa querida Marvel Spider-Man 2. O lançamento, cara, era simplesmente absurdo, gráficos incríveis. Uma movimentação perfeita. O simbionte chegando. Nossa, era o maior hype. Era ver o simbionte na gameplay. E o Peter com o Miles juntos, cara, parecia coisa de outro nível. Só que a empolgação acabou passando, né? Começou aquela grande comparação com o jogo de 2018, que muitos fazem até hoje. E acabou vindo a sensação, né? Tipo de, cara, isso aqui mudou menos do que eu esperava. Cara, a estrutura do jogo é muito parecida com a de 2018. Por exemplo, as histórias. O Peter é amigo do antagonista, trabalham juntos por alguma coisa. E antes do antagonista se mostrar vilão, o Peter faz coisas com ele, gosta dele, pá. E quando o antagonista se revela, o Peter precisa combater ele, acaba sendo derrotado e precisa de um traje super especial para acabar derrotando o vilão. Isso não é de esperar, pois já vem desde 2018. E as missões seguem o mesmo estilo, cara. O mapa continua cheio das mesmas atividades, não mudou nada. E o combate, apesar de ter, né, melhorado, ainda lembra muito o anterior. E aí começam as críticas, né? Muita gente sentiu que o Peter foi meio nerfado pelo roteiro para deixar o Miles brilhar mais. Eu acredito nessa opinião e acho que dava pra fazer de um jeito melhor isso, né? E cara, não dá pra tancar a cena da geladeira que virou meme na comunidade. Cê é louco. Mano, o Peter não conseguia aguentar uma geladeira, irmão. Uma geladeira. Ainda mais da cena daquele meme que ficou famoso, o Counter Play Coach. All the play, coach. Que também acabou entrando nessa discussão. Para muita gente, parecia que o jogo estava empurrando o Miles para frente mais rápido do que ele realmente deveria, né? E o próximo jogo é o God of War Ragnarok. Cara, agora com God of War Ragnarok é um caso bem mais polêmico. Porque meio que no lançamento era impossível de criticar, era nota 10 em todo lugar. Mas com o tempo a conversa mudou, né? Uma das críticas mais comuns que você pode ver no God of War Ragnarok é sobre o Kratos. Não é que ele ficou fraco, tal assim, mas para a maioria da galera ele acabou perdendo aquela presença absurda que ele tinha antes. E muita gente começou também a comprar o God of War Ragnarok com God of War 3. Pois no terceiro jogo tudo é gigantesco, deuses caindo, o mundo acabando, o caralho lá, caos total. E já o Ragnarok é mais focado nos personagens, as relações, na história. E muita gente também acaba falando que o God of War 3 é mais Ragnarok do que o próprio God of War Ragnarok. E isso acabou dividindo muito a comunidade. E eu quero também citar outro ponto muito forte na discussão, que é sobre o Atreus. Muita gente gostou do desenvolvimento dele e tal, mas outra grande parte simplesmente não teve paciência nenhuma. Principalmente na parte de Ironwood, que o jogo tava num ritmo forte e de repente eles aceleram tudo, mano. Você fica andando, fica conversando, fica explorando
E pra muita gente isso acaba quebrando o ritmo do jogo. Cara, e eu também concordo que acaba estragando God of War Ragnarok. É que, cara, quem joga God of War quer ver porradaria de deuses, mano. Quer ver o Kratos levando porrada, o Kratos dando porrada, sangue pra todo lado. Não quer ver a puberdade de dois adolescentes, tá ligado? E o próximo game é o Mortal Kombat 1. Cara, agora, quando o Mortal Kombat 1 foi anunciado, o hype também foi absurdo. Tinha um gráfico insano, aparentava ter fatalities brutais e a promessa de um reboot total da franquia. Mas meio que depois do lançamento, a recepção ficou bem mais dividida. Meio que muita gente esperava um reboot completo da história, mas o jogo acabou indo mais para um lado de multiverso. Nossa, cara, que ideia única, né? Que ideia única. Isso acabou dividindo muita comunidade. Além disso, começaram críticas sobre a gameplay e balanceamento dos personagens. E uma comparação que parece muito com Mortal Kombat 11. Cara, entender, muita gente fala que ainda prefere o Mortal Kombat 11. Eu também, na minha opinião, eu prefiro Mortal Kombat 11 do que Mortal Kombat 1. Eu curto mais os personagens, a gameplay do Mortal Kombat 11 do que a do 1. Mas isso vai fazer bem parte da sua opinião, né? E gostos também. É porque muita gente diz que ele é mais completo e melhor, sabe? E com o tempo, meio que Mortal Kombat 1 acabou sendo perdido no meio entre jogos da saga Mortal Kombat. E virou aquele tipo de jogo que acabou estourando a bolha no lançamento, mas que não manteve o mesmo impacto depois. Isso acontece também com muito jogo. E agora eu irei falar sobre o grande Astrobot. Cara, agora o Astrobot, esse aqui é um caso bem mais diferente nessa lista. Não que ele tenha sido um jogo ruim ou ficou ruim depois do hype. Não, ele realmente é um jogo bom, mas antes do GOT, né? O melhor jogo do ano, ele já era bem falado. Muita gente falava bem que ele era divertido, criativo e muito bem feito. Mas após o prêmio do melhor jogo do ano, a internet mudou completamente o tom e começou uma onda de gente dizendo que o jogo era superestimado. Só porque ele ganhou o GOT, tá ligado? Isso é bem justo. Mas aí também tem uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês. Uma coisa é discordar do resultado, outra coisa é atacar o jogo. Muita gente fala de outros favoritos, tipo Black Myth Kong, e dá pra entender quem acha que ele merecia ganhar. Mas isso não transforma o Astrobot em um jogo ruim. O problema foi mais a reação da internet do que o jogo em si final. Pois quem fala que o Black Myth Kong merecia mais, pode estar errado, pois o Astrobot também deu o seu melhor pra conseguir chegar lá. Mas eu entendo, né, que essa droga desse troféu aí de jogo do ano é quebrado desde muito tempo atrás, então eu não julgo. E eu queria dizer que, no fim, esses jogos acabam mostrando uma coisa muito simples entre si. O lançamento nunca vai ser o teste final. O hype, ele acaba enganando muita gente. E a empolgação acaba influenciando, mas o tempo, ele revela tudo. Mas sobre uma pergunta pra vocês. Esse jogo realmente era perfeito ou a gente só tava empolgado demais na época? E aí, fiquem com essa pergunta pra vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, inscreve, deixa o like, esse blá 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 de YouTube todo.